transformadas para a glória do Senhor, para o bem delas e para o nosso bem. Graças a Deus. Tiago, capítulo de número 5, meus irmãos. No versículo 13. Antes a gente vai fazer uma oração. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que fale conosco. O Senhor é bom, misericordioso, e por isso o Senhor continua nos guiando todos os dias. Eu te peço, nos guie uma vez mais, nos dê direção, nos dê respostas, fale conosco, nos transforme para a tua glória e para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém. Som, vou pedir um pouquinho mais de retorno aqui para a nossa equipe do som, só um pouquinho mais. Meus amados, vamos ler um versículo que eu amo muito, muito simples, mas que guarda uma profundidade muito especial. Tiago 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Tem versão que diz: está alguém triste? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé. Abacuque disse no capítulo 2, versículo 4 do livro que leva o seu nome, que o justo, ele vive da fé. O apóstolo Paulo repetiu isso em Romanos, a expressão de Abacuque: o justo viverá da fé. O autor de Hebreus disse em Hebreus 10 também a mesma coisa, que o justo viverá da fé, e acrescenta que Deus disse acerca dessa pessoa que se ele retroceder, se ele deixar de viver pela fé, a alma do Senhor não terá prazer nele. Ele só pode caminhar com Deus pela fé. O mesmo autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível estabelecer uma conexão verdadeira com Deus, porque é necessário, é indispensável que quem se aproxima de Deus, nós estamos aqui nos aproximando de Deus, amém, gente? Para que você está aqui nesse domingão de sol em Salvador? Porque você quer Deus. Então nós que nos aproximamos de Deus, temos que acreditar que Ele existe, ter fé nele e acreditar que Ele faz bem a todo mundo que busca Ele. E só que ele definiu fé no versículo 1 como convicção. Ele definiu fé como certeza. E a fé é não só uma coisa que a gente tem que carregar. A ideia bíblica é que a fé tem que carregar a gente. Tem uma musiquinha fofa do Gilberto Gil que ele diz andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas é um pouco mais do que andar com fé, é andar pela fé. É viver a partir da fé. Essa expressão viver da fé, às vezes ganhou para alguns o sentido de viver da religião. Existem aqueles que vivem uma vida secular, então trabalham em profissões comuns, e tem aqueles que vivem de obras religiosas, aqueles que vivem de ministério eclesiástico. Esses vivem da fé, não é isso. Viver da fé é ter a fé como sustentáculo de vida para todo aquele que crê. A fé é como oxigênio para quem crê. Ou você tem ela, ou você não respira espiritualmente. Você entende? Então não é uma questão para alguns, não é uma questão negociável. Todos nós temos que
não só ter fé, mas viver da fé. O justo só vive se ele viver da fé. Ele vive da fé. Eu sei que quando eu falo isso, gera um problema agora. Especialmente para os mais racionais. Porque eles falam, caramba, então eu vou ter que abrir mão da minha racionalidade para viver da fé. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre onde essa tal de fé reside em nós. Porque nós somos emoção e razão, de fato. E os dois aspectos, apesar de nós termos um partido da emoção, um partido da razão, porque é incrível como o ser humano é partidarista. Como a gente não sabe harmonizar as coisas e compreender que as coisas que às vezes se contrapõem, estão se contrapondo para se completar para um bem maior. Também há quem seja partidarista da razão e da emoção, como se ambas não fossem essenciais em nossa vida. A emoção que vem desses lugares inconscientes do nosso ser, ela é uma energia, ela é uma força. Pastor Jonatas Leônio definiu a emoção de uma maneira muito legal aqui na conferência Renovamente, como um motor. Ela nos impulsiona. Pessoas que travam as emoções, ou pessoas que se emocionam pouco, estão doentes. Porque é natural que quem tem vitalidade se emocione o tempo todo, porque a emoção é vigor. Quem não se emociona é apático. Quem não se emociona não tem vida. Quem não se emociona não tem força na sua alma. Por outro lado, a razão também é fundamental. Porque alguém precisa controlar, pilotar a força propulsora da emoção. Uma força desordenada só causa caos, destruição, bagunça. A força tem que ser ordenada, tem que ser bem direcionada para que gere edificação, construção, para que haja proveito nessa força. Então a razão também é fundamental. Mas como eu disse, há partidários da emoção e da razão. E a fé entrou nessa disputa de emoção e razão, porque alguns dizem não, a fé é emoção. O que importa mesmo para mim, num culto, na minha busca a Deus, na minha experiência de fé, é sentir, é ter experiências sensoriais, é me arrepiar, é chorar, é me emocionar, é sentir aquele queimor no coração. É assim que muitos avaliam, por exemplo, um culto. O culto foi bom, se emocionou. O culto foi bom, se arrepiou. O culto foi bom, se eu chorei. Ou eu fui bem no culto se eu chorei. Hoje eu estava frio, não consegui chorar. Não consegui me arrepiar, não consegui me emocionar o tanto que eu gostaria. Então eles avaliam sobretudo pela emoção. Já tem outros que são partidários da razão, cujo culto é avaliado pelo quanto que ele pensou. Rapaz, hoje eu pensei como nunca. Nossa, hoje eu entendi o que eu não entendia. Então, e a fé para eles é estudar, é teologar, é categorizar. Geralmente eles são meio preconceituosos com os emocionais. Ah, esse povo é emocional. Só que sabe de chorar e não entende nada da palavra. São os mais teólogos, né? Mas os emocionais dizem, esses teólogos aí só querem estudar e são frios, coração gelado. Você entra na igreja dele e sai gripado de tanto frio que você sente. Né? É interessante. E aí, quem é que está certo? Vamos ver uma experiência de Jesus com seus discípulos em Lucas capítulo 24. Os discípulos estão andando a caminho de Emaús. E o texto mostra que eles estão fazendo um raciocínio. Nossa, não é possível. Então não era ele o Messias, porque ele morreu, acabou o movimento, nossa esperança foi frustrada. Dentro do coração carregam também um sentimento. O sentimento é uma emoção mais elaborada. Outro dia a gente conversa mais sobre. Conferência novamente a gente falou sobre isso. Dr. Jonatas, sobretudo. Então,
Eles carregam um sentimento, uma frustração no coração, tem raciocínios em sua mente. As duas coisas estão acontecendo como sempre acontece em nós, em maior ou menor grau. O Senhor aparece do lado deles. No versículo 27 diz que ele começa a explicar tudo que estava profetizado sobre o Messias, desde o Pentateuco até o último dos profetas, tudo. O Senhor vai explicando as profecias messiânicas para aqueles dois discípulos. Quando ele entra com os discípulos no lugar onde eles iam passar a noite, ele parte o pão, os discípulos o reconhecem. Quando eles o reconhecem, Jesus some. Quando Jesus sumiu, um olhou para o outro, no versículo 32, e disseram: nossa, o nosso coração não ardia quando ele nos expunha, nos explicava as Escrituras. Nosso coração ardia e um processo cognitivo acontecia. Fé é tanto emoção quanto razão. Na verdade, fé transcende emoção e razão. Fé é o mistério que abraça tanto a nossa emoção quanto a nossa razão e transcende ambas. A gente precisa entender muito bem o que é isso, porque o nosso objetivo é andar pela fé. A fé, ela toma todo o nosso coração. O primeiro mandamento, o principal mandamento, Deuteronômio 6,5, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. E aqui parece que é muito emoção, né? Mas é curioso que Jesus, quando cita esse mandamento em Marcos 12:30, ele faz questão de acrescentar entendimento. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o seu intelecto. Então a fé que nos liga a Deus em amor abraça todo o nosso sentimento, mas também abraça todo o nosso intelecto. Uma fé sem emoção, sem dúvidas, gera pessoas religiosas e frias, pessoas que cumprem mandamentos, mas sem amor pulsante. E Deus não quer. Não, eu decidi amar, vou fazer porque é certo. Não é bem isso que Deus quer. Se você olhar para a Bíblia, Deus é um Deus que quer pulsação de coração, porque isso é saúde, isso está ligado com a verdade do nosso ser. Jesus era um homem movido nos evangelhos de íntima compaixão. Mateus 20:34, por exemplo. Paulo diz em Colossenses 3:12 que nós devemos ter em nosso coração entranhas de misericórdia. Misericórdia tão profunda que vinha das nossas entranhas, que mexa com todo o nosso íntimo. Sim, precisamos de emoção para viver a fé. E uma fé sem emoção gera pessoas pouco afetuosas. Essa não é vontade de Deus. Mas a fé também precisa de razão. A gente tem que ter uma fé inteligente, tem que ter culto racional, a gente tem que ter análise, conhecimento sobre o que nós estamos buscando, sem dúvidas, porque uma fé sem parâmetros racionais, ela é uma superstição. O que é uma superstição, gente? É aquela coisa que você acredita, você tem uma impressão sobre aquilo, mas sem nenhum fundamento lógico. Você só sente alguma coisa e tem uma impressão sobre aquilo e acredita de alguma forma. Eu não tenho muitas superstições mais, mas tem uma com a qual eu luto ainda. Inclusive ontem eu lutei contra ela, que é a sandália virada. É difícil essa. Difícil. Ontem Maria Esté 2 vezes, estava brincando com eles embaixo assim, 2 vezes ela tira a sandália uma virada. Bem do jeitinho que meus colegas me ensinaram na infância. Se forem as 2 é de boa, mas uma virada e uma para cima, meu irmão, é problema. E aí eu lutei ontem 2 vezes. Eu falei, eu vou deixar esse negócio, vou deixar esse negócio. É que nada, rapaz. Daqui a pouco eu chegava lá assim, ó, como sem querer. Rapaz, negócio forte. Qual é a explicação? Qual é a lógica disso? Zero, nenhuma. Nenhuma, não tem nenhum fundamento, não tem nenhum dado, nada mais. Os meninos acreditavam muito nesse negócio na infância.
sabe? Levava a sério, brigavam por isso, dava briga. Um para perturbar o outro ia lá, virava a sandália. E o outro vinha, eu vi brigas para valer. Você quer matar a minha mãe? É? Na minha versão era assim, morria a mãe, não sei na sua. Meu amigo. Aquele negócio do cachorro, que você fala assim no cachorro, né? Você trava o intestino do cachorro, enfim. Superstição é algo que carece de lógica, mas você acredita. E tem muita gente que lida com a fé assim. Muita gente. Né? O que é porque você acredita? Sei lá, meu amigo. Eu sei que funciona. Sei que eu vou lá e faço a campanha, e dou minha oferta, e dou o pulo. Pastor, manda, eu faço. Eu gosto que funcione. Estou nem aí para o que aquilo significa, para onde aponta, para o que aquilo é, mas também não é essa a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente tenha uma fé cheia de sabedoria, e a sabedoria passa pela nossa razão, né? Mas vamos lá. É sim importante entender como é que funciona a fé. Por exemplo, no Salmo 139, Davi está fazendo um raciocínio. Ele está pensando sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Ele está ali dizendo: Deus, é impressionante como o Senhor age, porque antes da palavra vir à minha boca, o Senhor já sabe, o Senhor me cerca por detrás e por diante, põe a sua mão sobre mim, quando eu me levanto, o Senhor já está ali, penetra os meus pensamentos, não tem para onde eu possa fugir do Senhor. O Senhor, nossa, eu estou aqui pensando sobre a tua onipresença, sobre a tua onisciência, mas ele pensa tanto que chega uma hora que buga, trava. Lembra aquela aula de física que o Tiago travou? Aquela química orgânica que você se perdeu? Você pensou, daqui a pouco, daqui não vai mais. Não consigo mais. Bem que na física e na química orgânica você se esforça mais, você estuda mais, você entende. Só não dá para entender mesmo que esse ramo mais moderno da física, né? Quântica, aquilo ali, meu irmão, já tentei. Brincadeira, dá porque alguém entende, né? Mas tem aquela coisa que você trava a mente. Então, imagina, se você trava a mente com as coisas da terra, imagina com as coisas daquele que é maior do que o universo. Então Davi chega uma hora no versículo 6 que ele fala: Senhor, sabe de uma, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, ele é tão alto que eu não posso atingir, eu não consigo alcançar essas dimensões. Isso não significa que eu serei irracional, significa que eu vou me esforçar ao máximo, eu vou preencher toda a minha razão, e a fé fará sentido. A fé fará sentido até onde eu alcanço, mas chega uma hora que ela entra em dimensões que a minha mente não acompanha, mas vai. Mas vem cá, me diga uma coisa. Nesse momento que a fé entra em dimensões que a minha mente, que a minha razão já não consegue acompanhar, então eu paro aqui e eu deixo de viver pela fé? Não. Aí que está o segredo. A fé é justamente essa coragem de esgotar a minha razão e continuar caminhando naquele caminho, mesmo que eu não enxergue ele com meus olhos naturais, mas eu ando pela confiança em Deus. Porque eu não sei, mas Ele sabe. Em 2 Coríntios 5,7, Paulo diz: nós não andamos pelo que vemos, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Então você esgotou a sua mente, você trouxe seu coração junto com você, sua emoção, mas chega um momento que você não entende mais, mas você continua. Igual Pedro. Pedro não entendia o que estava acontecendo quando ele andava sobre as águas, mas a ordem era clara: venha. Então ele confiava naquele que o chamava. E a fé é essa experiência transcendente de confiança naquele que nos chama. Fé é essa experiência relacional. Preste atenção, aqui você vai entender fé de uma vez por todas em nome de Jesus, querendo bom Deus. Preste atenção, vou explicar de novo de uma maneira bem simples um dilema racional, e você vai perceber como é que acontece a decisão desse dilema. Digamos que você está com um problema de saúde.
O supersticioso agora diria, Deus me livre, né? Porque acha que só de mencionar isso já gera uma doença. Então, se é um problema de saúde, você vai a médicos distintos, médicos muito bons, os 2 melhores especialistas dessa área que existem no Brasil, quem sabe no mundo logo, para não ter mais lugar para onde correr. Você vai nos 2 melhores especialistas dessa área no mundo, e eles são cercados por equipes médicas que lhe dão suporte, e eles propõem soluções contraditórias, controversas. Um se opõe ao outro, um aponta para um caminho e o outro aponta para o outro caminho. E aí você começa a analisar os argumentos de ambos, e os argumentos de ambos fazem muito sentido. Ambos apresentam estudos consistentes, apresentam dados, apresentam bons resultados, e você fica ali, você não consegue decidir, porque a sua razão entra em parafuso. Os 2 têm consistência no que falam. Como é que você decide num caso desse? Quando a sua razão não consegue decidir qual é o melhor caminho, como é que você decide? Onde está a decisão aqui? Não, pastor, deve ter um detalhezinho que pese a favor do outro, assim, nem sempre. Nem sempre você tem esse detalhezinho. Às vezes os 2 parecem muito bons. Como é que você decide? Ei, sabe como você decide? Alguma coisa, alguma experiência vai fazer você confiar mais, não no tratamento em si, porque os 2 parecem maravilhosos, mas na pessoa que está propondo o tratamento. Algum detalhe, você fala assim, rapaz, sabe de uma? Esse aqui arruma o cabelo melhor. Alguma coisinha nele, ele vai te inspirar confiança de alguma forma. Você vai se identificar com ele de alguma forma. E nisso, quando você confiar um pouquinho mais em um deles, você decide por ele. Ok? Agora vamos amadurecer esse exemplo. Você confiou nesse médico. Ele aplicou o tratamento e teve sucesso. Você volta a ter um problema na mesma área. Você não tem mais dúvida agora. Você vai naquele médico que ele tratou e que deu certo. Quando você chega lá, ele lhe propõe um tratamento e ele lhe explica, só que você não consegue entender o tratamento. Você acompanha até certo ponto, chega num ponto que ele usa termos que você já não entende mais, ele usa conceitos que você não alcança. Você fala, sabe, doutor, eu não entendo o que o senhor está propondo, a minha razão travou, mas eu vou me submeter ao tratamento. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Então você não entende o que ele vai fazer com você, mas você confia nele. Por que você confia nele? Porque primeiro ele te inspirou confiança. Em segundo lugar, você teve uma experiência positiva com ele. E a partir de agora, você confia no que ele lhe propõe, ainda que você não entenda. Isso é fé. Você tem fé nesse médico. Você tem uma confiança nele, ainda que você não compreenda o que ele vai fazer. Por isso que o desenvolvimento da fé passa por provas, por experiências. É um atendimento do convite de Salmo 34, versículo 8. Provem, experimentem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confia. Pergunta alguém, já provou? Você já experimentou? Já deu passos de fé? É assim que a fé se fortalece. É provando, é experimentando, é andando. Eu tenho um tanto de teologia, mas o que me faz confiar em Deus mesmo não é a minha teologia, porque a minha teologia chega até certo ponto, e muitas dúvidas permeiam a minha teologia ainda. Onde é que eu consigo andar pela fé? E fé é convicção. Hebreus 11:1, a fé, olha o que a fé é. A fé é certeza da esperança.
Não daquilo que eu quero, mas da esperança de que Deus cumprirá a sua palavra na minha vida. E a sua palavra diz que Ele cuida de mim, que Ele me ama, que Ele tem bons planos para a minha vida e que estou salvo nele. Como eu tenho certeza disso? Porque eu raciocinei? Não, mas porque eu experimentei Ele. Eu provei e vi que o Senhor é bom. E a partir dessa prova, meu amado, a minha mente não pode me confundir mais, nem as minhas emoções podem me tirar desse lugar, porque eu agora não vivo limitado às minhas emoções, nem à minha razão. Eu encho elas pela fé. É a fé que guia o meu coração. É a fé que direciona a minha razão. Porque eu tenho uma prova, eu tenho uma experiência. Você entende? Eu provei. A fé é a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11:1. A fé é uma experiência com aquilo que não se vê. Eu tenho uma prova. Mas preste atenção, é bom ser bem claro. Nessa prova, nessa experiência, você não entende Deus também. Porque é impossível entendê-lo. Romanos 11:34, Paulo diz: quem conheceu, quem compreendeu a mente do Senhor? Eu não compreendo Ele, mas eu aprendo a confiar, porque eu tenho provas. A fé é uma prova, é uma experiência, é provar daquilo que não se vê. E a partir dessa prova eu sei coisas que eu não sei nem explicar, mas eu sei. Por exemplo, Paulo diz em Romanos 8:28, olha o que ele fala: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Peraí, como é que aqueles irmãos de Corinto, de Roma e o próprio Paulo podem saber, podem racionalizar, fazer um experimento científico, ver Deus agindo em todas as coisas do universo, fazendo tudo cooperar para o bem daqueles que o amam? Como é que eles podem? É possível, pelo método científico, saber isso? E como é que ele fala, nós sabemos? Ele fala, nós sabemos. Ei, não só eu, vocês também sabem. Como? Porque a gente experimenta. Então você não sabe nem explicar, mas você sabe. Presta atenção. Fé te leva a um lugar de certezas, de convicções. Eu não sei explicar muita coisa, mas eu sei. É Jó 42. Jó estava cheio de dúvidas, mas ele termina a sua experiência, sua experiência com Deus, naquela fase da vida dele ali, dizendo no começo do capítulo 42, eu bem sei que o Senhor pode tudo. Não é que ele agora tirou todas as suas dúvidas, não, mas ele tem uma convicção de que Deus é poderoso. Porque ele provou isso. E ninguém pode tirar essa prova. Sabe, ninguém. Se você provar uma comida e achar que ela é gostosa, não há argumento que possa te convencer do contrário, porque a sua experiência te diz é verdade. Você entende? Mas eu repito, isso não quer dizer, meus irmãos, que não haja um conhecimento. Sim, há um conhecimento. Paulo diz em Efésios 1:18 que ele ora para que os olhos do coração dos irmãos de Éfeso fossem abertos para compreender a gloriosa herança. Ou seja, há uma compreensão a partir da abertura dos olhos da fé que nos faz enxergar várias coisas, mas é uma compreensão daquilo que não pode ser explicado plenamente. Em Efésios 3,16, ele torna a falar que ora para que haja essa abertura de compreensão. Mas no versículo 19 ele fala assim, antes ele fala assim, olha, eu oro para que vocês experimentem a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, e conheçam o amor de Deus, que excede todo entendimento.
peraí, como é que eu conheço o que excede o entendimento? Eu não conheço categorizando porque eu não consigo definir, mas eu conheço ali, mergulhando na altura, na profundidade, na largura e no comprimento, vivendo aquilo. Preste atenção. Paulo fala, conheça um amor que excede o entendimento. Lembra que a gente já falou várias vezes aqui que conhecer no hebraico bíblico, aqui é grego, mas o conceito é judaico. Conhecer no hebraico é iada, que é a mesma palavra para relação sexual, relação íntima, para experiência. Não é apenas um conhecer cognitivo, é também um conhecer emocional, mas é além disso, ele é profundo, ele é espiritual. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus vai na divisão da alma e do espírito, vai no lugar mais fundo, e todo o nosso ser é cheio desse conhecimento, dessa experiência, que é inexplicável, mas é real. E qual é a dificuldade de viver isso? Você experimenta um monte de coisa que você não entende completamente. Você não entra no avião e fala, esse avião aqui é um Airbus 200. Tem gente que conhece, né? Mas a maioria de nós é um Airbus 360, o motor dele é assim. Olha, o piloto aqui, ele fez curso em tal lugar. Você não entra compreendendo, você entra e confia que alguém entende. Não é verdade? Isso é uma analogia da fé. Aí quando você experimenta, o que você fala? Fulano, é seguro. Alguém vai dizer, fulano, é seguro voar? O que você fala? Não, sim, fulano, é seguro voar. Eles usam um diesel maravilhoso aqui. Eu conheço o diesel que eles usam. É um diesel que tem pouco carbono. Olha, outra coisa. Um motor aqui é um motor que a entrada de ar é assim, assim. Você não faz isso. Você fala o quê? É seguro sim, já fiz vários voos. Você não dá uma explicação a partir do conhecimento racional que você tem, mas a partir da sua experiência. Então, quando me perguntam, eu posso confiar em Deus, Diogo? Eu disse, pode. Tem várias razões racionais para isso. Tem várias coisas que você pode falar sobre isso. Mas a mais forte delas é, eu tenho andado com Ele. O testemunho da ressurreição, por exemplo, tem várias evidências racionais para a gente compreender que Jesus ressuscitou. Crítica histórica, crítica textual, a reação dos discípulos. Mas a coisa mais poderosa que fazia o evangelho se espalhar é porque um dizia para o outro, rapaz, eu vi, eu tive com ele, eu experimentei o Jesus ressurreto. E a minha pergunta é, você tem tido essas experiências que excedem o entendimento, mas que você sabe que são reais? Paulo diz em Efésios 4, versículos 6 e 7, olha, quando vocês estiverem ansiosos, estiverem com preocupações, não fiquem assim não. Coloquem tudo diante de Deus, com oração, com súplica, com ações de graças, e tem um efeito que vai acontecer. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Uma paz que excede a compreensão desce e guarda seu coração e o seu sentimento. Por que não? Por que ficar nessa defesa racional? Não, se eu não compreendo, se eu não compreendo. Eu até entendo essa defesa para se proteger da igreja, do pastor, do padre, do líder da outra religião. Eu até entendo isso, porque realmente homens são falhos e podem te manipular e podem fazer algum mal para você. Você se arma para poder se defender de homens, beleza, mas o homem você consegue acompanhar o raciocínio dele. Mas por que se defender de Deus? Porque você entra no elevador e você confia que alguém ali deu manutenção. Você não sabe nem quem é a pessoa, você confia, você escolhe confiar. Porque você tem pegado aquele elevador sempre. Entra no avião, entra no carro, no navio, vai para tomar um remédio que você não sabe quem fabricou, mas você confia na experiência, confia que tem alguém por trás. Você confia que não quer lhe matar, não. Acho que o zelador quer me matar. Não, você não pensa isso. Mas por que não se desarmar e não provar uma relação com Deus?
Por que não entregar todo o seu ser, o seu coração todo, as suas emoções todas, a sua razão toda na mão do Senhor? Olha que coisa forte. Paulo diz em Romanos 5 que nós nos gloriamos nas tribulações. Por que ele fala isso? Porque ele fala, a tribulação, em outras palavras, ele fala, a tribulação, ela vai permitir para a gente uma experiência. O que ele está falando? É tipo assim, digamos, os discípulos estão andando, né? Aí digamos que um discípulo novo chegou. Aí daqui a pouco estão andando com Jesus. Chegou um discípulo novo, chegou uma pessoa nova com eles. Aí daqui a pouco faltou pão. Aí eu falo assim, eita, ótimo, faltou pão. Aí o novo fala assim, como assim vocês estão vibrando que faltou pão? Você vai ver o que ele vai fazer agora. Você vai crer agora. Você entende? Nos alegramos na tribulação, porque a tribulação no final termina em esperança. Por quê? Porque nessa tribulação eu vou ter uma experiência com Deus. É a mesma coisa que Tiago fala em Tiago 1. Não nos alegramos na tribulação. Paulo fala, nos gloriamos na tribulação. Porque ela vai gerar um processo de experiência com Deus que vai terminar fortalecendo a minha esperança. Porque eu vou ter uma experiência com Deus. A partir da... Olha o que ele vai fazer. Fica olhando o que ele vai fazer agora. Fica olhando o que ele vai fazer agora. Enquanto tudo vai bem, eu vejo pouco isso. Apesar de que ele também está ali me sustentando. Mas é na dificuldade que eu mais vejo. Porque ele é socorro bem presente na tribulação. Eu vejo mais o Senhor na tribulação. Então olha agora o que ele vai fazer. O crente diz isso. Que legal. É o que Paulo está falando. Se alegre, se glorie, tem expectativa. Porque você vai ver o que ele vai fazer. É uma oportunidade. Nós vamos ver Deus agir. Você entende? Agora, preste atenção para a gente já encerrar. Aí Paulo fala, essa tribulação produz uma experiência que termina com esperança. Aí ele faz uma pergunta. Ele propõe uma questão. Mas como é que eu sei que essa esperança não vai me frustrar? Beleza, pastor. Eu estou aí andando com Deus, Deus de fato fez. Eu crio expectativas, eu crio esperança no Senhor, começo a confiar em Deus. Mas o que é que eu tenho para poder dizer não vou ser frustrado? Não foi algo pontual que aconteceu hoje e não acontecerá mais na minha vida, eu não verei mais esse cuidado. Como é que eu posso me sustentar nisso? Ele fala no versículo 5, nós sabemos que a esperança não será frustrada, porque Deus colocou em nós o seu Espírito, e esse Espírito derrama sobre o nosso coração o amor do próprio Deus. Ou seja, existe dentro de nós, agora o sentimento, lá no lugar fundo, de emoção, de sentimento elaborado, amor derramado pelo Espírito. Aí alguém fala, está vendo aí, no final das contas, é a emoção que sustenta. Não, porque esse amor derramado, ele não só acalenta a emoção, mas também fala a razão. Porque esse mesmo Espírito em Romanos 8,16 diz que ele comunica ao nosso coração, à nossa mente, constantemente, que nós somos filhos de Deus. Então há um processo que transcende a minha emoção, mas a abraça. Transcende a minha razão, mas dá ela também descanso. Porque a gente ficar pensando o tempo todo no que eu tenho que fazer é enlouquecedor. Tem hora que eu tenho que descansar. Onde eu não alcanço, eu descanso. Então a fé permite tanto que o meu coração, tanto a minha emoção, quanto a minha razão encontrem descanso. Aleluia. Por isso que Paulo fala que a paz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e o nosso sentimento. Guardará nosso sentimento, e Paulo fala, em versão fala assim, a nossa mente guardará emoções e raciocínio em Cristo Jesus. E eu ando, não mais perturbado pelas minhas emoções, mas usando elas como motor importante, não mais atribulado com pensamentos e questões sem fim, porque eu entendo a minha limitação e aprendo a confiar em Deus.
Tudo isso por uma paz, por uma experiência que excede tudo, mas que eu experimento. Do Espírito Santo derramando amor no meu coração. Apesar de estar falando tudo isso, essa mensagem hoje está muito teológica. Eu sei que muitos são aqui, pastor, hoje você puxou para a razão, viu? Porque eu não me emocionei ainda. Minha mente está um triz de bugar. E aí? E para a gente encerrar então, vamos para a prática. Que é o texto que nós lemos. Olha que coisa linda e suave. Tiago, ele fala sobre as duas das emoções mais básicas. Tiago 5,13. Ele fala, olha, tem alguém triste? Tem alguém triste? Tristeza é uma emoção. Emoção é o que? Força, energia, é motor. Você pode pegar essa tristeza e você pode fazer muitas coisas com ela. Você pode, por exemplo, tá triste? Vou comer. É muito comum isso, né? Tristeza, sorvete. Tristeza, batata frita. Tristeza, pizza. Muito comum. Chocolate. Como esqueci? Me perdoe. Socólatra, me perdoe. O nosso ídolo, brincadeira, está repreendido. Tristeza, vou comer. Tristeza, vou ver futebol. Depende do time, viu? Depende do time, piora, viu? Não está todo mundo de boa agora, né? Aqui é Vitória subindo, é Bahia City, né? Tá, a bênção chegou em Salvador, né? Então, tristeza, eu posso fazer várias coisas a partir daí. Posso querer brigar com alguém para descontar minha tristeza. Posso me trancar no quarto e ficar sozinho. Assistir, maratonar uma série. Posso fazer diversas coisas a partir da minha tristeza. E aí o Tiago fala, tem alguém alegre? Eu também posso fazer muitas coisas com minha alegria. Alegria, vamos fazer uma festa, vamos beber, vamos se drogar. Tá alegre? Vamos tripudiar sobre quem a gente está vencendo. Tripudia sobre o adversário, o opositor. Vamos postar no Instagram, a vitória chegou. É sabor de mel. A alegria pode ser expressada de diversas formas. Só que observe. Lembre, nós não vivemos mais pela emoção, ok, gente? A gente tem razão, mas também a gente não vive só pela razão. A gente vive pela fé. Começou com emoção, de tristeza ou alegria. Mas quem vai conduzir tudo é a minha fé. Preste atenção, olha o que Tiago fala. Tem alguém triste? Dentre as muitas coisas que você pode fazer com a tristeza, que a sua razão te lembre do melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Oração. Se eu estou triste, eu sei que há um lugar de acolhimento para mim, que eu não toco, que eu não vejo, mas é mais real do que qualquer outra coisa. Isso aqui é o testemunho poderoso de quem vive pela fé. Quando ele está triste, a primeira coisa que ele busca, quem vive pela fé, é orar. Tristeza, oração. Tristeza, Senhor, que me acolhe, que me levanta, que me responde, que cuida de mim. Eu não vou lidar com isso aqui sozinho. Há quem me ajude, há quem me acolha, há quem me ame. Então eu vou fazer uma coisa que para quem não crê é loucura. Você é louco, rapaz. Você vai falar com o invisível? Sim, porque para mim esse invisível é real. É a coisa mais real da minha vida, é Deus. Eu estou triste, eu vou nele. Isso é muito profundo. Quando eu estou triste, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com Deus. Já passou em Deus? Já falou com Ele? Gente, a fé faz isso. Se eu sei que tem um Deus maravilhoso, se eu sei pela minha experiência que há um Deus maravilhoso que cuida de mim, que me ama, que me conforta, que me guia,
É impossível para quem crer diante da tristeza não orar, porque a primeira pessoa de quem você lembra é o Senhor, porque você vive pela fé. Eu não sei quem você lembra quando você está triste. Tem gente que é mãe, né? Está triste, maninha. É uma amiga, é o cônjuge, é um filho. Tem gente que busca o cachorro hoje em dia também, rola muito isso, né? Eu busco meu filho, pastor. Meu filho Fabinho. Eu falei, quem é? Não, um labrador que eu tenho lá em casa. Fabinho. Aí ele vem me dar uma lambida, eu fico logo feliz. Legal. Mas observe, quando eu vivo pela fé, eu vou para o melhor lugar. E não porque eu sou burro, não, pelo contrário, eu já fiz todos os raciocínios, já comparei tudo. Eu tive uma experiência que o melhor lugar para onde eu posso ir estando triste é para o Senhor. Quando eu vivo pela fé, todas as minhas dificuldades, eu passo elas com Deus. A primeira coisa, vem a notícia, vem a angústia, vem o problema. A primeira coisa é Senhor. Senhor. Isso aqui é a experiência da fé. É o viver pela fé. Ele é seu primeiro e último recurso. Ele é seu alfa e seu ômega, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E você sabe que o que está acontecendo, tipo assim, acontece uma coisa na sua vida. Só peraí, isso aqui compete a quem? Não, isso aqui é polícia, isso aqui é médico, isso aqui é maninha, isso aqui é meu marido, isso aqui é meu filho. Não, todas as coisas são Deus. Não importa a natureza do problema. Há um Deus que usa a polícia, que usa o médico, que usa a manhinha, que usa meu cônjuge. Mas por trás de tudo e de todos, quem sustenta tudo e todos é o Senhor. Então eu estou triste, tenho uma emoção me perturbando. A primeira coisa que está triste? Ore. Está triste? Ore. E leve seu coração triste para o Senhor trabalhar, para o Senhor confortar, para o Senhor transformar. Porque a tristeza é muito produtiva no Senhor. O Senhor extrai o melhor de nós na tristeza, no quebrantamento, na humildade que ela proporciona, nesse ambiente de rendição que ela pode proporcionar. Então você leva o seu coração triste para o Senhor. Isso é quem anda pela fé. Aí Tiago fala, e você está no outro extremo. Você está feliz, alguém está feliz? Faz o quê? Se eu estou feliz, a primeira coisa que eu faço, estou feliz, eita, eu sei de quem veio. Eu sei de quem veio a bênção, eu sei de quem vem essa alegria, eu sei de quem vem todas as coisas. Quando você olha para aquele prato de comida gostoso, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu não sei você, mas eu, pela misericórdia divina, todos os dias olho para aquele prato e falo, meu Deus, te dou graça. Quem está feliz, lembre de quem vem. Quem está feliz, partilhe a felicidade com quem lhe deu. Que a primeira fatia do bolo, de todos os seus aniversários, de todas as suas celebrações, sejam dele. Está feliz, cante louvores. Está feliz, invista essa felicidade na fonte, devolva a fonte, dê a primícia ao Senhor. Está feliz, celebre com Ele, reconheça que vem dEle. Está feliz, não se afaste dEle nem por um segundo. Faça da sua vitória um grande louvor a Deus, da sua vida um grande louvor. Agradeça-o por tudo, por tudo. Gente, sabe qual a vontade que eu tenho? É de passar o dia assim, Senhor, te dou. Eu faço no meu coração, eu fico, Senhor, te agradeço. Senhor, oh meu Pai, isso é bom demais. De cada frase que eu falo, graças a Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo Senhor. E o Senhor fez. Em cada comentário que eu faço na internet, cada coisa, às vezes eu travo para não parecer religioso demais, às vezes eu não entende, mas a minha vontade é dizer, meu Deus, cada detalhe, tudo dele, vem dele. Então a minha alegria está totalmente conectada a ele. A primeira coisa que quem crê de fato quer é
agradecer a Ele, é correr para Ele, é fazer o culto de ação de graças, é celebrar. Aí a gente pensa, se você ganhasse na Mega Sena, inclusive acumulou 200 milhões agora. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu fazia isso, eu fazia aquilo, todo mundo pensa, né? Sempre que eu penso, se eu ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que eu penso é, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa que honre muito, meu Senhor. Então qualquer coisa, o seu coração está ligado a Ele. Então a sua emoção te move, e ela é importante para te dar energia, a sua razão te direciona, mas no final das contas, quem dá a resposta é a fé. E a fé manda orar, a fé manda louvar, a fé manda confiar em Deus em todas as coisas, a fé manda eu viver em Deus. E é assim que o justo vive, pela fé. Tudo termina em Deus, porque tudo começa em Deus. Porque a tristeza não teria chegado também se Deus não tivesse permitido. Então quando eu estou triste, eu chego a Ele e digo, Pai, o que é que o Senhor quer? Como a gente aprendeu aqui há uns dias atrás, quando Ele nos entristece, há um propósito bom nele, porque Ele é bom. Já experimentei que Ele é bom, não que eu saiba racionalmente completamente, mas já provei que bondade e misericórdia me seguem todos os dias. Então eu pergunto, o que é que o Senhor quer com essa tristeza? E na alegria eu digo, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é maravilhoso. Ai, que alegria boa, que coisa gostosa. E eu vou vivendo pela fé em todas as coisas, que é triste, que é feliz. Aí Paulo diz em Filipenses 4, eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Oh, meu amor, você entender isso? Eita. Para encerrar aqui, os partidários da emoção estão sempre buscando onde se emocionar. Passam o dia buscando alguma coisa que o emocione, uma música, um filme, alguma coisa que o emocione, senão a vida não tem graça. São pessoas geralmente que estão sempre se apaixonando, querendo se apaixonar por algo ou por alguém, porque senão a vida não tem graça. O partidário da razão está sempre buscando compreender alguma coisa, entender alguma coisa, senão a sua mente ele castiga, ele fica mal. Porque está sempre com essa fome mental. As duas coisas são importantes, mas em sozinhas e protagonizando a nossa vida são perigosas, porque levam a um lugar de vício, de insatisfação, de angústia, de não ter o acolhimento necessário. Mas então você pode pegar as duas coisas, a sua razão e a sua emoção, e submetê-la à sua fé. E você começa a viver de fato pela fé. Aí o que Paulo diz, Filipenses 4, ele fala, eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Espera aí, Paulo, como assim? Ele fala, eu sei passar prova, sei não ter nada, eu sei estar na escassez. Sei também ter muito, sabe? Eu sei passar provas e estar bem com o meu coração, estar bem com a minha mente. Eu sei ter muito, porque ter muito, muitas vezes é mais perigoso do que ter pouco para o nosso coração. Às vezes é no ter muito que a gente se perde, se ensoberbece. Às vezes é no ter muito, é no estar exaltado, que fazemos as maiores besteiras da nossa vida. Os grandes homens de Deus pisaram na bola, foi no ponto do auge, no estar exaltado, no ter muito. É muito perigoso para o nosso coração, para a nossa mente ter muito. Mas Paulo fala, eu sei ter pouco, eu sei ter muito. No pouco eu não me... O que é que ele fala? Eu sei ter pouco, eu sei ter muito. Aí ele fala a famosa frase, eu posso todas as coisas. Eu posso viver bem em qualquer situação, naquele que me fortalece. Ou seja, se eu estiver triste, se eu estiver mal, eu não me desespero. Se eu estiver feliz, eu não me deslumbro, não me ensoberbeço. Eu passo bem, eu vivo bem, eu cresço, eu produzo, eu avanço, eu sou realizado, eu sou pacificado, eu tenho uma paz que excede o entendimento em qualquer situação. Esse é o mesmo capítulo que ele fala da paz que excede o entendimento. Versículos depois, a paz é no 7, esse é o 13. Eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu tenho essa paz.
Então, em qualquer situação, eu vivo bem. A partir do quê? A partir de uma experiência. E só experimenta quem a princípio corre algum risco, para a gente encerrar mesmo. Só experimenta quem corre algum risco. Eu estou triste, posso fazer muitas coisas, mas eu arrisco, eu aposto, eu invisto na oração. Eu estou triste, posso fazer muitas coisas, mas eu escolho um culto de ação de graça, eu escolho louvar. Então, nessas experiências, eu experimento ainda mais a graça de Deus, fico ainda mais forte na fé. Deus me chama e eu ando sobre as águas. Eu provo e vejo que o Senhor é bom. Eu aposto, invisto a minha confiança nele, na sua palavra. Eu começo a experimentar, a minha fé se fortalece. Eu passo a saber o que eu nem entendo, e sabendo isso eu vou vivendo pela fé. Bem na tristeza e bem na alegria. Podendo tudo naquele que me fortalece. Porque agora eu vivo pela fé. Que é a minha relação com Deus. Que é a manifestação do Espírito em mim. Amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Paulo diz em Gálatas 5:22 que a fé também é fruto do Espírito. É fruto da experiência com o Espírito, da relação com o Espírito. Então hoje eu quero te convidar a não travar as suas emoções, mas colocá-las todas no Senhor. O que Paulo fala, não andem com emoções desajustadas, lancem tudo sobre o Senhor. Qualquer emoção, qualquer carência, qualquer sentimento que você tenha, qualquer perturbação, qualquer euforia positiva, lance para o Senhor. E a razão, pastor, que me perturba, que me diz, não, isso é loucura, não, como é que você está aqui domingo de manhã, no meio desses crentes, nesse calor, você é louco? Calor vai passar, a gente está fazendo a obra elétrica já, viu? Calor vai passar em nome de Jesus, em breve, querendo Deus. Você vai perceber que você tem limite. E você vai permitir que o Espírito te conduza a confiar nesse médico. E você vai se submeter ao tratamento dele. E quando você perceber, quando você experimentar o que ele faz, rapaz, eu não entendo ele completamente não, mas o importante é que ele me entende. Eu estou abraçado nele. E você vai viver pela fé. Amém? Você vai nesse título, pastor, mas espera aí, e a fé me fará enxergar a vida diferente? Vai, lógico. Hebreus 11:3 fala que pela fé entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Ou seja, a fé muda a minha percepção do mundo. Eu passo a ser um criacionista pela fé. Eu entendo, eu tenho um entendimento. A minha razão começa a ser guiada pela minha fé. Tudo vai sendo guiado pela minha fé. E eu repito, não é só ter fé, é viver pela fé. É perceber Deus em todas as coisas, é ver Deus em tudo, estar conectado com Ele em tudo, é saber que Ele te abraça em tudo, e a partir de agora você anda com Ele. Você confia nele mais do que você confia em qualquer pessoa, mais do que confia em você mesmo, mais do que confia na sua mente, você confia nele. E no futuro você vai encontrar respostas que você não tem hoje. E quando essas respostas aparecerem, você verá que ele sempre esteve certo, mesmo quando você não entendia ele. E você vai falar, ó, profundidade da sabedoria e do conhecimento. Eu não entendia, mas eu já entendia. Quem conheceu a tua mente? Mas mesmo sem conhecer eu criei. E porque criei eu desfruto do que eu nem sabia, mas agora sei por tua graça e misericórdia. Ah, fé maravilhosa, meu amado. Diga ao Senhor hoje que você quer confiar nele. Só faça isso, fala assim, eu quero confiar em ti. Vamos cantar essa canção.
Diga ao Senhor o que você quer experimentar. Cada vez que a minha